Olá, colegas. Falaremos hoje sobre um assunto, sobre um erro muito comum a grande parte dos advogados, dos mais inexperientes aos mais experientes, que é a defesa em processos de despejo. A gente fala especificamente das situações em que há locatário e fiador. E não é incomum nesse tipo de caso que o mesmo advogado represente tanto o fiador quanto o locatário. A lógica do fiador, quando é despejado, quando recebe a citação para o processo de despejo, é virar para o afiançado, para o locatário, né? E dizer algo equivalente a: você que arrumou esse problema para mim, você que o resolva, inclusive no que diz respeito a honorários advocatícios. Normalmente, e não necessariamente de má fé, o inquilino, o locatário, ele contrata um mesmo advogado para que represente ambos, né? E também é bastante comum, não vou falar que é normal, mas é comum que o advogado aceite a procuração para representar ambos no processo, para fazer a defesa tanto do fiador quanto do locatário. E aí existe um problema grave, que poucos advogados atentam para isso. Inclusive a gente fez até uma consulta para o Tribunal de Ética da Ordem para ver para conseguirmos entender qual que é o posicionamento da Ordem em relação a esse tema, que é qual existe, a nosso ver, um grave conflito de interesses do advogado. Conflito de interesses esse que se traduz numa falta ética. O advogado não pode representar simultaneamente locatário e fiador. Vamos explicar por quê. O processo de despejo ele caminha naturalmente, e muitas vezes, não é infrequente, para um despejo e depois para uma cobrança de débito, aonde quem tem a maior chance de perder o patrimônio é o fiador, porque não se aplica à lei do bem de família às fianças locatícias. Quer dizer, o fiador que assume esse cargo de fiador, ele não pode opor a exceção de bem de família, no caso de ter o imóvel penhorado por uma dívida locatícia, por uma dívida da qual ele foi fiador. Então, normalmente, o fiador, na verdade, em algum momento processual, ou durante o próprio processo, ou depois, na execução de sentença, ele vai passar a ser credor do locatário. Bom, e se você, colega, foi advogado de ambos, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você é advogado do fiador e do inquilino. Você representa ambos do processo. E, de repente, ou porque você advoga, ou porque você ficou sabendo, mas você descobre que o inquilino recebeu uma quantia vultosa de uma indenização trabalhista, uma indenização civil. O que você faz? Você vai conversar vai expor essa situação para o fiador? O dever do advogado do fiador seria esse. Tendo conhecimento que o locatário, que provavelmente será réu, será executado por ele, tem o patrimônio, se precaver e tomar as medidas cautelares ou antecipatórias possíveis para resguardar esse patrimônio, para garantir a rigidez do processo futura, evitar a perda de patrimônio do fiador. Você vai fazer isso? Porque se você não fizer como advogado, você está faltando com um compromisso ético com o teu cliente fiador. Por outro lado, se você o fizer, e se você denunciar para o fiador a existência daquele patrimônio, você está faltando com o compromisso ético com o seu cliente, com o inquilino. Então, assim, é nítido que existe esse conflito de interesses. Tá? É claro, é evidente. Eu sei que o conflito de interesses no Brasil é uma coisa pouco explorada ainda pela doutrina, pela jurisprudência. Se a gente for para pensar que, num comentário apartidário, que não é incomum, não é infrequente, que ministros do Supremo tenham advogados que cuidem, que trabalhem em causas
de clientes que também têm problemas no Supremo, quer dizer, é uma coisa pouco explorada, mas assim, existe aí um conflito de interesses óbvio. E esse conflito de interesse se traduz numa falta ética que pode eventualmente repercutir numa sanção administrativa ou até mesmo civil para o advogado. A administrativa, em tese, pode gerar desde uma censura até uma suspensão, dependendo da gravidade da conduta, e a civil numa ação de reparação de danos. Então, da próxima vez, existe uma exceção a isso, tá? É a questão da pequena empresa, da empresa individual ou de uma pequena empresa, na qual o próprio sócio é fiador da empresa. Eu não vejo problema nenhum em que o advogado represente simultaneamente inquilino e fiador, porque o interesse é comum de ambos, né? O sócio da empresa é citado o nome da empresa para falar por ela. Mas quando você tem pessoas físicas diferentes, ou uma pessoa física que não diz respeito aos quadros societários de uma empresa, você deve terminantemente procurar evitar aceitar a representação de outros, a representação de ambos, porque isso pode configurar-se em falta ética e ilícito civil. Espero a gente ter procurado elucidar um pouco essa questão, mas esse é um erro que a gente vê vários advogados cometendo muitas vezes, e é uma coisa pela qual a gente pretendia falar um pouco, abordar um pouco esse assunto. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.